Presidente Isalci, senhoras deputadas, senhores deputados, com prazer divido o tempo com o deputado Joaquim Beltrão, meu companheiro de partido e conterrâneo do Estado das Alagoas. Senhor presidente, eu volto a esta tribuna para dessa vez discorrer a respeito da Lei Geral da Copa, que estamos em comissão especial apreciando na Câmara dos Deputados, comissão a qual tenho a honra de presidir. Na última semana tivemos a oportunidade de, pela vez primeira, deliberarmos requerimentos na comissão e instituirmos o roteiro de trabalho que aquela comissão terá até o final do ano para apresentarmos ao país a Lei Geral da Copa já apresentada na Câmara dos Deputados e enviá-la ao Senado para que o Senado possa também dar a sua contribuição e que o Brasil possa fazer uma lei que dê condições à FIFA de realizar uma grande Copa do Mundo, mas garantindo a soberania nacional e os direitos do povo brasileiro. Esse é o trabalho que precisamos articular naquela comissão. Mas, senhor presidente, eu subo a esta tribuna também para tratar de um tema que contaminou um pouco a discussão da Lei Geral da Copa, que é a questão da distribuição dos royalties do petróleo no Brasil. Na tarde e noite de ontem, senhor presidente, o relatório do senador Vital do Rego foi aprovado no Senado Federal e estará nos próximos dias aqui na Câmara para que nós possamos fazer a discussão sobre os royalties do petróleo. De lá para cá, nós temos acompanhado uma ampla discussão, deputados se pronunciando, defendendo uma partilha mais justa, os deputados dos estados, sobretudo do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, dizendo que os estados vão quebrar se essa partilha for feita. E eu venho aqui para conversar um pouco, para discorrer um pouco sobre o que tem sido falado nos últimos dias nesta tribuna. O ex-governador e deputado Antony Garotinho esteve hoje nesta tribuna para tratar dos royalties do petróleo, falando especificamente do Rio de Janeiro. E lá adiante, depois de algumas palavras, eu que tenho muito respeito pela atuação do deputado Antony Garotinho nessa casa, pela forma dinâmica, combativa com a qual defende o Rio de Janeiro, lá pelas tantas o deputado Antony Garotinho, o deputado Joaquim, usou o seguinte argumento. Disse que uma partilha mais justa dos royalties do petróleo seria para o Rio de Janeiro a segunda quebradeira, dado que a primeira tinha sido quando a capital da República foi transferida do Rio para Brasília e aquele estado atravessou uma enorme dificuldade econômica que não poderia ser vivenciada novamente. Eu digo, utilizando as palavras do deputado Antony Garotinho, não será a quebradeira do Rio de Janeiro, será sim a redenção do Brasil, como foi quando Juscelino Kubitschek sabiamente decidiu transferir a capital do Rio para Brasília, interiorizar o desenvolvimento, industrializar o país, interiorizar os investimentos necessários para que o Brasil pudesse crescer como um todo. Então, deputado Antony Garotinho, o que nós podemos fazer agora é justamente a mesma coisa. É dar aos estados e municípios mais pobres desse país a capacidade de investimento que somente os ricos possuem, que o Distrito Federal possui, que o Rio de Janeiro possui, que São Paulo possui, mas que os estados do Nordeste brasileiro e do Norte nunca possuíram. E por isso, historicamente, tiveram a oportunidade de crescer menos do que o restante do país. Nós somente agora, depois de 500 anos, deputado Isalci, presidente da nossa sessão, e deputado Joaquim Beltrão, estamos acompanhando o Nordeste brasileiro crescer mais do que o resto do Brasil. Pelas políticas sociais do governo federal, pelos aumentos do poder de compra do salário mínimo, pela geração de emprego e, sobretudo, pelos investimentos que um nordestino chamado Luiz Inácio Lula da Silva destinou ao Nordeste brasileiro. Pela primeira vez nós estamos vendo lá naquela região sofrida serem construídos estaleiros para a construção de navios, refinarias de petróleo, grandes duplicações de rodovias e por isso o Nordeste tem tido essa dinâmica econômica e se apresenta como a região que mais cresce no país. A distribuição mais justa dos royalties do petróleo, deputado Isalci, será sem dúvida o aumento da capacidade de investimento dos municípios brasileiros. Será sem dúvida a redenção dos estados mais pobres. Alagoas arrecadará somente no ano de 2012 285 milhões, deputado Joaquim, para investir
investir na infraestrutura do Estado. Para concluir, senhor presidente, investir na infraestrutura do Estado, investir no futuro das nossas gerações. Eu queria dizer, para concluir minhas palavras, que quando a lei dos royalties foi discutida, lá no início da década de 90, os royalties do petróleo no Brasil representavam algo em torno de 280 milhões de reais. Não era tanto dinheiro assim. Era justo realmente que aqueles estados confrontantes, não produtores, porque o petróleo é produzido a 7 quilômetros mar adentro, não, a 300 quilômetros mar adentro e a 7 quilômetros de profundidade. Aquele petróleo fosse, aquele recurso, 280 milhões, fosse verdadeiramente distribuído pelos estados. Mas agora, senhor presidente, eu queria mais um minuto para verdadeiramente concluir, mas agora, presidente Zalci, com a descoberta do pré-sal, com o avanço do petróleo brasileiro, serão, na maturação do pré-sal, mais de 80 bilhões de royalties neste país, que não poderão ficar a cargo de 5 ou 6 municípios e 2 estados brasileiros. Nós precisamos aproveitar essa oportunidade. Como disse o deputado César Conago, que é a janela de oportunidade do Estado do Espírito Santo, e transformar essa janela de oportunidade do país, de todo o Brasil, para que os estados possam sim ter condição de investir no futuro do nosso povo. Eu digo isso com muita tranquilidade, porque sei que quando os royalties do petróleo alcançarem a maturação, o estado do Rio de Janeiro e do Espírito Santo continuarão sendo os que têm as maiores arrecadações do país e darão uma grande contribuição para que o Brasil como um todo possa ter mais capacidade de investimento. Muito obrigado, era isso que tinha a dizer. E peço ao senhor presidente que dê divulgação nos meios de comunicação da casa do pronunciamento que fiz agora. Muito obrigado.